Graça e paz, povo de Deus. Quem está feliz, diga amém. Diga glória a Deus. Em rápidas palavras, eu quero aqui externar minha gratidão ao pastor Mike, que Deus abençoe. A todos os pastores que me receberam, desde lá do aeroporto até aqui a igreja. Deus abençoe todos os obreiros, todos de uma forma em geral. Amém? Eu sou do Mato Grosso, na verdade, nasci no Nordeste, mas estou residindo no Mato Grosso, moro em Alta Floresta, tá? Quando vocês forem para o Mato Grosso, você vai ouvir falar Cuiabá, ali a capital, Alta Floresta, Sinop, muitas outras cidades, uma cidade abençoada por Deus. Quero aqui agradecer a pastora também, Deus abençoe em nome de Jesus, Deus abençoe. Pessoal que está assistindo lá no Mato Grosso, nesse momento está acontecendo um culto, que eu sou responsável, que é o culto Quinta Profética. Geralmente dá em torno de 1.600 a quase 2.000 pessoas. Esse culto está acontecendo lá agora, que é o culto que eu sou responsável na Igreja Batista Nacional. E eu trago aqui um abraço do irmão Luiz Olavo, que acabou de mandar um abraço para o pastor, e também um abraço do meu pastor Amarildo Marques. Amém? Quantos podem se colocar de pé? Abra a tua Bíblia, Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas capítulo 10, versículo 25. A palavra do Senhor em Lucas capítulo 10, versículo 25, quem encontrou, diga achei. Quem não encontrou, retaguarda. Não sei se o pessoal coloca aqui. Mas a palavra do Senhor em Lucas 10, capítulo 25, diz assim, ó. E chegando-se um certo doutor da lei, tentando ir dizendo, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele disse, o que está escrito na lei, como leis. Respondendo ele, disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, e ao próximo como a mim mesmo? E ele disse, sim, fazei isso e viverás eternamente. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse-lhe a Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus respondendo disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó. De onde? E caiu nas mãos dos salteadores, a quais o espancaram, se retiraram, deixando o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo um levita, e vendo, passou de largo. Mais um samaritano, mais um, que ia de viagem, chegou aos pés dele e moveu-se de íntima compaixão. E atando-lhe a ferida, aplicou azeite e vinho. Aplicou o quê? E pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E no outro dia tirou do dinheiro e deu aos hospedeiros e disse-lhe, cuida dele, que quando eu voltar, eu te pagarei. Amém? Se assente em nome de Jesus. Para não perder o costume, dá mais um glória para Jesus. Aleluia. Estamos diante de uma parábola, seria a forma mais simples que Cristo usava para poder ensinar aos discípulos, aqueles que o ouviam. Quando Jesus não usava parábolas, ele usava ilustrações. E nesta parábola, Jesus vai chamar os discípulos para um particular, porque quando queremos ensinar alguém, nós ensinamos em particular e elogiamos em público. Hernandes Dias Lopes faz esse comentário. Ele chama para particular para tratar a respeito de um poder. Qual poder? O poder que Jesus deu a eles, dizendo, eis que eu vos dou poder para pisar sobre a cabeça de serpentes e escorpiões. Eu vos dou poder e autoridade para repreender os demônios. Aí os discípulos ficaram empolgados, achando que era super-herói, que eram os poderosos. Então eles ficaram alegres, felizes, se motivou nisso. Aí Jesus falou, vem cá vocês, vem cá, eu preciso falar com vocês. Jesus reuniu com eles e disse assim, ei, fiquem felizes,
Fiquem alegres, motive-se, mas não porque tem autoridade sobre os demônios, mas se alegre, fique feliz, porque o teu nome está escrito nos céus. Fique feliz, fique alegre, porque o teu nome está escrito nos céus. Aí, quando Jesus está tratando com os discípulos, vai vir um homem da lei, que desde criança, com 4 a 3 anos de idade, é levado para aprender em uma escola sobre a Torá, sobre o Pentateuco, sobre o livro de Salmos, sobre os profetas maiores. E aí, com 13 anos de idade, ele já se torna um adolescente formado. Já se torna alguém formado, conhecedor daquilo que os seus pais o ensinaram, porque é cultura judaica. Mas eles só podem ser reconhecidos como homem depois dos 30 anos de idade. Por isso que Jesus aparece depois dos 30 anos de idade, com o seu ministério muito forte. Aí quando Jesus está falando, ele diz assim, mestre, Rabi, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e diz, o que está escrito na lei. Aí ele cita alguns pontos da lei dizendo, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração? Sim. Com toda a minha força? Correto. Com todo o meu entendimento? E ao próximo como a mim mesmo? Jesus disse, sim, faça isso e viverás eternamente. Ponto final. Jesus está dizendo para ele, se você não colocar em prática aquilo que você aprendeu na sala de aula, eu não sei quem perdeu mais tempo, se foi você tentando aprender ou se foi o teu professor tentando te ensinar. Porque quem não senta para aprender não pode ficar de pé para falar. E aí ele chega e cita os pontos da lei, ele sabe que é aquilo ali, mas o problema não está na lei, porque ele entendia. O problema está aqui, quando ele diz assim, ó, quem é o meu próximo? Quem é? Quem é? O próximo. Essa é a problemática. Essa é a problemática do negócio. Por quê? Ele diz, quem é meu próximo? E Jesus diz assim, ei, descia um homem de Jerusalém para Jericó. De onde? Fala para o teu irmão assim, ó, nada justifica a tua saída de Jerusalém. Fala assim, ó, nada justifica nada. O problema é que tem pessoas saindo de Jerusalém, indo para Jericó, e aí tomam decisões erradas e acabam se decepcionando. Por quê? Porque Jesus disse assim, ó, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder e glória. E tem muitas pessoas que saem de Jerusalém, da onde é o centro da adoração, para ir em lugares aonde Deus nunca mandou. Tem muitos. Nada justifica a tua saída de Jerusalém. Pastor, o irmão não me cumprimentou. Isso não justifica. Eu não recebi uma visita. Isso não justifica. Ah, mas a pessoa não olhou nem no meu rosto. Isso não justifica. Crente que sai da igreja por causa do homem, ele nunca entrou por causa de Jesus. Ei, ele perguntou e Jesus disse, descia de Jerusalém para Jericó. Segundo a ONU, existe aproximadamente quase 7 bilhões de pessoas na Terra. E tem muitas procurando um caminho. Alguns procuram o caminho de centro de Umbanda, Quibanda, Candomblé. Outras procuram caminhos, mas são caminhos errados. Até Buda, antes de morrer, disse para os seus seguidores, continue procurando o caminho, mas o caminho que Buda e os seus seguidores não encontrou, nós já encontramos há muito tempo. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Fala, teu irmão, Jesus é o caminho. Jerusalém fica a 400 metros acima do mar Mediterrâneo. Jericó 800 metros abaixo. Para sair de Jerusalém e ir para Jericó, o percurso é muito longo. Eles tinham que sair, o historiador diz que há um atalho, e esse atalho, esse homem trilha o atalho, e no meio da caminhada, os assaltantes pegam ele, machuca, roubam o que ele tem, tomam o que ele tem, e ele está ferido. Mas ele não tem força para se levantar. Pergunte por quê? Porque ferida não cicatriza sozinha. Ferida precisa de ajuda. Ferida precisa ser limpa. Ferida precisa ser tratada. Ferida precisa
de cura. Sabe o que eu estou falando aqui? Não é de uma ferida no seu exterior, mas eu vou falar de uma ferida no interior, que é aquela que você talvez ouviu uma palavra, e essa palavra até hoje tem te machucado. Talvez da pessoa que você mais gosta, da pessoa que você mais ama, talvez de alguém que você é tão próximo falou algo e deixou você entristecido. E essa noite eu quero te falar algo. Libera o perdão, para que Deus cure a ferida que há em você. Aquele homem está ferido e não tem ninguém para ajudar, porque o texto diz que veio um sacerdote. Veio um quê? Fala assim, ó, sacerdote, pastor, e não deu nada por ele. Olha aqui, porque a cultura deles não permite ele chegar próximo de quem está quase morto. O sacerdote trabalhava no templo, mas residia em Jericó. No seu intervalo ia embora para casa para depois voltar no outro dia para Jerusalém. E aí o sacerdote passa, e o texto diz que ele passa de largo. Ele é um sacerdote, ele é um pastor. E sabe o que é interessante? As pessoas valorizam mais diploma do que uma ferida que precisa ser cicatrizada. Que precisa cicatrizar. O diploma fala daquilo que você conquistou. A cicatriz fala daquilo que você suportou. Por isso que nós damos valor em muitas coisas que Deus coloca na nossa vida. Porque nós sabemos de onde Deus nos tirou, nós sabemos o que Deus tem para fazer, e nós sabemos o que Deus há de fazer, e acreditamos que a sua obra é perfeita, agradável, e Ele fará infinitamente mais. O sacerdote foi embora, depois veio uma terceira pessoa, a segunda pessoa, que é um levita. É o quê? É o quê? Um levita. O levita passou, olhou, passou de largo, mas levita não é quem louva. Levita é quem é da tribo de Levi. Levita é quem trabalhava no templo, que carregavam a arca, que cuidava da casa de Deus. O levita passa e não dá nada por ele. Eu te pergunto, se a minha função de pastor, de sacerdote, não serve para ajudar quem está caído, por que eu sou sacerdote? Se a minha função de levita não serve para ajudar quem está ferido, por que eu sou levita? Aí o texto diz que vem uma terceira pessoa. Vem uma terceira? Vem uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa, qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Cadê o tecladista? Pode ficar aqui o tecladista para não dar sono no pessoal, rapidinho. Me ajude aqui, meu querido. Qual é o nome da terceira pessoa, igreja? Não é esse, o nome dele não é esse. Por quê? Bondade é caráter. Para que ter nome se eu tenho caráter? Bom, samaritano, ele tem origem, Samaria. Aí eu te pergunto, quem está caído é judeu. Judeu lidar com samaritano? Pergunta isso, teu irmão, fala assim, ó, judeu lidar com samaritano? Vê qual que é a pergunta dele. Judeu lidar com samaritano, sim ou não, igreja? Sim ou não? Não. Só que esse não está descendo, esse está? Esse está? Sacou teu irmão e diga assim, ó, só quem está subindo se preocupa com quem está caído. Você não pegou, senão você tinha dado um glória a Deus aí para Jesus. Só quem está subindo se preocupa com quem está caído. Só quem está subindo se preocupa com quem está caído. Se preocupa com quem está caído. Mas eu não conheço, mas se preocupa. Mas não é meu amigo, mas se preocupa. Mas não faz parte da minha denominação, mas se preocupa. Ele não só se preocupa, como ele chega perto. Ele faz o quê? Fala teu irmão assim, ó, chegue perto. Não, fala para ele, chegue perto.
Chegar perto é se colocar no lugar da pessoa. Ele moveu-se de íntima compaixão. Sabe o que é isso? Ele está sentindo o mesmo que aquela pessoa está sentindo. Ele está sentindo a mesma dor, ele está se colocando no lugar da pessoa. E o texto diz que ele não só chega perto, ele pega o azeite. Ele pega o quê? E ele derrama azeite naquela ferida. Aí tem crente dizendo assim: Deus me enche de azeite, Deus transborda de azeite, Deus coloca azeite na minha vida. Para quê? Porque azeite guardado dá bolor, não presta. Se esvazie do teu azeite na ferida de alguém, Deus vai te encher novamente. Esvazie o azeite que Deus colocou na tua vida em alguém, que Deus vai te encher novamente, para que pessoas sejam curadas, para que pessoas sejam cicatrizadas. Tem gente querendo curar muitas feridas profundas, mas não sabe lidar com os ferimentos rasos. Porque primeiro, para eu curar, eu preciso ser curado. Para eu poder cicatrizar a ferida de alguém, eu preciso que as minhas feridas sejam cicatrizadas. Quando você permite ser curado, Deus muda a ferida para cicatriz. E sabe o que é interessante? A cicatriz é uma das maiores vitórias. Porque todas as vezes que você olhar para ela, você vai ver e vai dizer: eu sei da onde Deus me tirou, eu tenho convicção do que Deus está fazendo na minha vida, eu sei quem é Deus, eu sei o que Ele é capaz de fazer. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque um dia alguém acreditou em você, alguém sarou as tuas feridas, alguém olhou para você e disse assim: ó, para o diabo você é descartável, mas para mim você é reciclável. Deus olhando para você dizendo: para mim você tem jeito. Pode não ter jeito para o mundo, pode não ter jeito para lá, para fora, mas aqui Ele está dizendo: eu vou fazer coisas novas. Aí Ele pega o teu azeite e derrama sobre as feridas. Ele derrama um azeite sobre as feridas. E depois que Ele derrama o azeite, Ele ata aquelas feridas e coloca o vinho, porque o vinho simboliza alegria. Representa no Novo Testamento o sangue. O azeite é a unção de Deus sobre a vida de alguém. É Deus falando com alguém: ei, a alegria que você perdeu, o altar vai te devolver. A alegria que você perdeu, Deus vai derramar sobre a tua vida. Por quê? Porque Ele é fiel e Ele cumpre com a tua palavra. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Cadê a sua atadura? Aonde está? Se coloque de pé por um instante.